Eu acho que você ter os pais presentes, você ter ele, isso pra mim vale muito mais do que qualquer mansão, carro importado, enfim, viagens luxuosas, né? E isso pra mim começou a valer muito depois que eu perdi meu pai com 14 anos. E a partir disso, que sem querer, eu comecei a entrar no mercado de eventos. A gente não tem dinheiro, a gente não tem fundo, a faculdade não quer auxiliar. O que nós vamos fazer pra arrecadar dinheiro? Vamos fazer festa. Levantei a mão e falei, velho, vamos fazer uma festa. E isso foi muito bom, velho, porque as pessoas começaram a olhar pra gente de uma outra forma. Pô, os caras pegaram um desafio e realmente entregaram. Então, foi aí que eu comecei a falar, pô, então agora eu vou ser um gestor mesmo, né? Então, eu vou aprender sobre isso. E apanhei muito. Não foi pouco, não. Foi muito. Aprenda a gostar do desafio. Aprenda a gostar de resolver problema. Hoje eu sou um resolvedor de problema. E eu sou feliz por isso, entendeu? Eu sou um especialista nisso. Cara, pode mandar, pode bater no meu peito que eu vou resolver tudo. Fala galera, começando mais um episódio do Joyt Podcast. Tô aqui com meu amigo Guto. E aí, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Mais um. Nós vamos falar de que hoje? Bora, Guto. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que a maioria das pessoas gosta, né, gente? Festa, balada, enfim, eventos no geral. Essa parte é boa, hein? Isso é muito bacana, né? E hoje a gente trouxe, né, um convidado aqui que vou falar um pouco da parte pessoal, né? Um cara que eu admiro bastante, tirando um pouco o crachá de amigo, né? Eu admiro demais, o cara empreendedor. É um cara que é muito batalhador e a gente tá vendo o sucesso dele aí. Hoje nós vamos falar com o Carlos Magno. Seja bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui, turma. Valeu demais pelo convite. Boa, prazer é todo nosso. Gente, só para dar uma brifada aqui, o Carlos, vou falar de uma das 19 empresas dele, viu, Guto? Ele é sócio, está à frente da Box Entretenimento, uma das agências aí de evento de mais sucesso aqui de BH. Então, eu queria falar, pedir pro Carlos ele apresentar um pouquinho, fala um pouquinho da sua história aí e pode contar um pouquinho das empresas que hoje você está à frente, que toca, tá dentro da sua operação aí, Carlos. Show, legal. Cara, eu sou responsável, pela Box, mas a Box ela faz parte de um grupo de entretenimento que consiste em algumas empresas, tá? A Box ela é responsável por produzir eventos de pequeno, médio e grande porte, focados em festas, festivais, shows. Além disso, a gente tem uma nova empresa que a gente, enfim, eu vou contar aqui ao longo da nossa história, mas que é a Sherpa, que é uma empresa que fica sediada em São Paulo, mais focado em projetos de brand experience, live marketing. Então, a gente atende projetos proprietários de marca. Então, companhias grandes, Heineken, Natura, Grupo Meta, Show. Hotmart, enfim, Legal. PepsiCo, entre outras. A gente agora tem uma nova empresa, que é a Aleg, que é focada em eventos esportivos. Grande parte dos eventos são corridas. Nós acabamos de adquirir o Distrital, que é um espaço de evento aqui da cidade também. Além disso, a gente tem um braço focado em gastronomia, então com restaurantes e tudo. E o mais novo projeto nosso, que é um investimento em DNVB, que chama Orbi, que a base é de própolis verde, que eu ao longo posso contar um pouco para vocês também. Então, mais ou menos Só de curiosidade, o que é o DNVB que você falou? DNVB é um projeto que ele já tem uma força offline, mas você faz toda uma estrutura digital em cima dele. Ah, que E legal. aí você faz todo um desenvolvimento e uma venda focada em marketing digital desses produtos. Bacana. Praticamente em tudo de entretenimento, vocês têm um braço hoje. Sim, então. esse projeto foi um projeto que a gente desenvolveu na pandemia, O nosso setor foi impactado, diretamente por causa da pandemia. Então, nós estamos agora numa fase de retomada. E ao longo desses anos de pandemia, a gente começou a desenvolver outros projetos e desenvolver negócios para outros segmentos também. Então, acaba que o Orbi é um segmento mais focado em bem-estar. A gente já tinha um trabalho legal com a Aleg, que é focado em eventos esportivos. Então, a gente viu que tinha sinergia e fazia sentido para o nosso negócio a gente fazer esse trabalho também. Legal. Não, boa. Até antes da gente chegar nessa parte da pandemia, que a gente vai falar... Acho que é um ponto importante a ser discutido, Mas como diria o filósofo, vamos começar do começo aqui. Cara, para quem não sabe, gente, o Carlos ele é economista. Olha para você ver, hein? Economista. Você começou nessa área, naquele esquema de vender seu ingresso para ganhar o seu, promovendo festas. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o início aí, até chegar nos postos de evento que você tá hoje. Legal. Cara, a gente, basicamente, enfim, eu venho de uma família de classe média, da Zona Leste aqui de BH,
E os meus pais, eles sempre investiram muito em educação e cultura, assim, tanto para mim quanto para meu irmão. Educação, cultura e esporte, sempre teve no nosso DNA. E as coisas, apesar, né, eu acredito que eu sou um cara privilegiado, assim, né, meus pais, eles fizeram de tudo para mim, para meu irmão, do melhor. Eu não tinha luxo, mas o luxo para mim é uma conversa à parte. Eu acho que você ter os pais presentes, você ter ele, isso para mim vale muito mais do que qualquer mansão, ou carro importado, enfim, viagens luxuosas, né? E isso para mim começou a valer muito depois que eu perdi meu pai com 14 anos. E a partir disso, que sem querer, eu comecei a entrar no mercado de eventos. Eu tinha um amigo que ele era comissário de um projeto que tinha aqui em Belo Horizonte, que chamava Axé Brasil. E ele praticamente ele vendia os ingressos para ele ir. Já fui feliz ali, viu? Oh, deu saudade agora? Cara, o Axé Brasil foi um dos maiores eventos de Axé Music do Brasil. Assim, é realmente um projeto que era muito forte e que alavancou muito o segmento do Axé, né? Principalmente BH, né? Que não é fora da região da Bahia, ali, né? Que é o berço do Axé. Então, ele vendia e ele foi fazer um intercâmbio para a Austrália. E eu, na época, eu treinava no mesmo time que ele, do colégio. Ele era goleiro, eu jogava na linha. E ele falou comigo, Carlos, eu tô indo para a Austrália, eu sei que você tá começando aí nos eventos e tudo. Cara, por que você não pega para vender? Eu te passo o contato da pessoa, você vai lá e vende. E na época, eles tinham a pessoa que era responsável pela parte da venda. Eu fui lá, cheguei inocente, devia ter meus 14 para os 15 anos. Cheguei lá inocente, o cara me perguntou, fulano de tal te indicou e tal, quantos ingressos você quer pegar? Aí eu tinha feito já um cálculo mais ou menos, né? Porque eu falei, lembrando que naquela época, velho, não tinha internet, não tinha WhatsApp. Divulgação era o boca a boca ali. Não, até tinha internet, né? Mas aquela internet de escada, né? Que era uma loucura, né? Você tinha que na época do ICQ ainda, né? Era difícil pra caramba. Aquela florzinha ficar verde era um saco. Vocês lembram dos 3 segundos? Que você ligava, era 3 segundos. É o Chico da Oi pra não pagar 31 anos. Isso aí. Então falei você tinha uma certa dificuldade. Aqui fazendo propaganda de graça. Como é muito grande, eles vão acabar investindo na gente. Eu tenho que me controlar, que eu fico fazendo publicidade. Cara, então, aí nesse processo todo, quando eu cheguei lá, comecei a entender, tipo assim, tem uma galera que estuda comigo que vai, tem a galera do clube que vai, tem meus amigos do bairro que poderiam vir. Fiz uma conta assim, me dá 100 convites aí. O cara olhou pra mim com o olho esbugalhado, né? O cara imagina, né? 100 convites, quanto que é o valor que vai estar na rua, né? Com esse menino de 14, 15 anos que vem com a roupa do colégio aqui. Cara, você é maluco, velho? De jeito nenhum. Se você quiser, eu te dou 15, você tem que você tem que trazer um cheque calção ainda pra mim. Eu falei, cheque calção? Que é isso? Cheque calção. Peguei minhas coisas, peguei meu ônibus, fui embora pra casa, cheque calção. Aí fui entender o que era o cheque calção, falei, então beleza. Só que eu falei, poxa, velho, eu vou falar com a minha mãe que eu vou pegar um cheque calção de um valor teoricamente considerável pra vender. Aí ela falou assim, esse menino é louco, velho, não vou mexer com isso não. Aí, né, na época, assim, não foi uma atitude correta, não tenho orgulho nenhum de falar sobre isso, mas tinha um cheque lá olhando pra mim, eu olhava pra ele, o talão tava lá. Eu falei, se eu pegar um aqui, não tinha noção nenhuma da gravidade da situação. Peguei esse cheque, levei lá, entreguei para ele, que o cheque tá aqui, me dá aí a quantidade de convites que você me deu, que você vai me disponibilizar para poder vender. Cara, mas isso ficou na minha cabeça. Então eu corri muito, né, para vender. Então vendi tudo que tinha para vender. Acho que, sei lá, em 2 dias eu voltei com dinheiro para ele. Foi bom que deu gás, né? E o medo dele entrar com o cheque. Aí eu peguei e falei assim, não, então me dá mais um pouco e tal. Aí ele falou assim, não, beleza, aí eu falei, mas você consegue me devolver o cheque? Ele, não. Eu falei, mas eu já fiz uma parte, já entreguei o dinheiro. Ele falou, não, velho, é a minha segurança. Peguei mais, chegava lá, vendia, entregava o dinheiro para ele. E aí eu comecei a criar um laço de confiança com ele, porque ele falou, esse menino vem cá, eu já tenho uma rede de comissários, né, de vendedores que vem aqui, demora não sei quanto tempo, eu tenho que ficar ligando, forçando o cara para fazer o acerto comigo. Esse menino em 2 dias vem cá, vende já resolve tudo. Cara, resumo da história. Eu tive uma venda muito expressiva, eu vendi quase 4, 5 vezes o volume que eu tinha pedido para ele inicialmente ali, e praticamente começou a minha história ali. Porque o que era para ser algo
para mim, um benefício, né, para não ter que usar o meu dinheiro, né, fazer um trabalho ali, ter um retorno para ir poder divertir, curtir a festa, começou a se tornar uma renda residual, com uma idade, teoricamente, que praticamente ou você vive de mesada, ou você tem que pedir as coisas para os pais, assim. Então, isso foi uma virada de chave. Eles tinham outros eventos também, eu comecei também a praticar, então, meu início foi praticamente assim. Além disso, depois eu comecei a participar de Sub-17, não sei se você lembra, mas tinha o Happy News. Tinha o grupo Happy News, então eu trabalhei lá, fazia Sub-17 no domingo ainda. Cara, era um máximo, assim, quando começou a ter o energético, né, você não tinha bebida alcoólica, né? Então, quem tava com a latinha de energético na mão, que era o cara tá bebendo energético. Era top. Surreal, né? E aí, a partir disso, depois eu fui morar fora. Trabalhei morei numa cidade nos Estados Unidos, que era universitário. Então, cheguei a trabalhar em pub e em alguns bares lá também. Até para me sustentar no lugar, enfim, não pedi dinheiro para ninguém, dinheiro emprestado, pelo contrário, gastei tudo que eu tinha para gastar lá, mas aproveitei bastante também. E com esse trabalho que eu consegui, né, fazer tudo. E quando eu voltei, quando eu entrei na faculdade, a minha faculdade era pequena ainda, então você não tinha diretório acadêmico, você não tinha DCE, você não tinha atlética, você não tinha muito isso. E começou um movimento das pessoas se organizarem para ter essas organizações, porque tinham uns eventos focados para o segmento universitário, acabava que você não tinha uma organização ali e tal, a própria faculdade também não te auxiliava nesse sentido. Então eu meio que juntei com uma galera, eu era no início estava começando, com uma galera que já estava no 6º período também. E nisso a gente foi e fundou o DCE da faculdade. Fazendo economia. Fazendo economia, isso. Legal. E eles foram e falaram, pô, velho, a gente não tem dinheiro, a gente não tem fundo, a faculdade não quer auxiliar, o que nós vamos fazer para arrecadar dinheiro? Vamos fazer festa. Levantei a mão e falei, velho, vamos fazer uma festa. Né? A gente está, teoricamente, com a faculdade na mão, vamos correr atrás disso. Então nós buscamos uma casa aqui em Belo Horizonte para realizar o evento. E quando eu cheguei lá na casa, mesma coisa, né? Eles viraram pra mim e falaram assim, velho, não tem data não, a única data que eu tenho aqui para fazer é essa data aqui. E que depois eu fui descobrir que era a pior data histórica da casa. Nossa. Todas as pessoas que trabalhavam na casa, ninguém queria pegar essa data porque era a pior da história. Então, tipo assim, porque eles faziam um evento no sábado que era muito tradicional na cidade, que dava muito certo, e na sexta-feira ninguém era pagado. Então ele foi e me deu essa data. E, movimentamos muito, a gente precisava da grana, foi um sucesso, assim, foi um dos maiores públicos que teve nessa casa noturna, assim, foi um evento que até hoje eu lembro dele, né, porque praticamente me inseriu, assim, no mercado, né. Você quebrou a maldição da casa do dia. Cara, isso foi muito bom, velho, porque as pessoas começaram a olhar pra gente de uma outra forma. Pô, os caras pegaram um desafio e realmente entregaram. Né? E isso fez parte da minha vida até hoje, assim, né? Eu gosto de descascar uns abacaxi, eu gosto de enfrentar uns desafios. Cara, o meu maior inimigo é a zona de conforto, assim, é uma coisa que eu trabalho muito dentro com o meu time. Cara, não vamos deixar entrar na zona de conforto, porque é muito mais difícil você sair dela do que você tá sempre ali falando, não vou ficar e criando o novos... bom é inimigo do ótimo, né? Isso, com certeza. Então, a partir disso, eles me convidaram, não só eu, mas 2 pessoas que ficavam mais à frente, para, pô, legal pra caramba o que vocês fizeram, vocês não querem continuar fazendo aqui também? Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver novos conteúdos. Continuou para mim sendo uma renda residual. Então, eu continuei estudando, fazia estágio na Fiat, fiz estágio na General Motors. Você chegou a trabalhar nessa área da economia, né? Isso, Cara, e eu nunca fui um cara que pensava em empreender assim, não, sabe? Tradicionalmente, a minha família não teve um empresário ou uma pessoa que assumiu uma posição. Eu tive meu bisavô que teve comércio e tudo, mas não tive uma pessoa. Normalmente já as pessoas trabalhavam numa empresa. Sua referência era seletista, né? Meu pai trabalhava numa empresa, tinha cargo, minha mãe também, né? Antes dela largar para cuidar de mim e do meu irmão. Então, basicamente, foi algo que não fazia parte, assim. E eu fui entender um pouco mais sobre empreendedorismo por causa da minha rede de relacionamento da faculdade mesmo. Então, como eu não tive uma referência, talvez,
porque eu perdi meu pai muito cedo, e minha mãe também não era dessa bolha, podemos dizer assim. Então eu fui aprender mesmo com meus amigos que eu fiz na faculdade, com os pais dos meus amigos que falavam sobre, até porque o direcionamento da faculdade já era para pessoas que eram filhos de empresários, né, ou eram para pessoas que já tinham visão, que queriam empreender e estudavam lá. Porque a faculdade tinha um viés um pouco mais focado no mercado de trabalho, né, um pouco menos a parte de acadêmica, assim. Então, a partir disso, eu comecei a entender o que era realmente o empreendedorismo e o que eu precisava ter. Então, na minha cabeça era, cara, eu quero ter uma empresa, eu quero ter um negócio, né? Mas o que era? Então, E nesse tempo, a gente não tinha informação igual tem hoje, né? Zero informação. É o que você falou, a internet estava nascendo. Zero informação. Então, o que eu tinha de conhecimento e que me passava era muito na minha rede ali de relacionamento. E que isso, hoje... fez muito sentido, porque na época eu não entendia muito o que era o empreendedorismo, eu não entendia muito o que era o network, né, mas eles se tornaram a base para onde estou hoje, né? Então, a partir disso, eu comecei a trazer para mim, eu quero empreender, mas para empreender o que eu preciso, né? A faculdade, ela, apesar da parte teórica, é o mercado de trabalho que te fortalece, né? Que constrói a sua base. E eu falo, eu quero ir para o mercado de trabalho. Então, eu tinha os eventos, que era uma renda residual, que praticamente sustentavam aquilo que eu gostava de fazer, né? Que era frequentar outros eventos, frequentar outros festivais, enfim. Eu, rodei o Brasil inteiro, fui em diversos eventos, coisas que talvez eu não iria, né? Pela minha idade e talvez pela posição que eu tinha financeira da época, né? Então, eu continuei fazendo estágio. Então, eu fiz um estágio na Fiat focado em planejamento estratégico. Depois eu fui para a General Motors, trabalhar no escritório de marketing e vendas. Depois eu fui para a Michael Page, que era mais focado em consultoria de recrutamento e seleção. Então, eu consegui me permitir a escolher bons estágios e bons trabalhos que iam construir um pouco a minha questão profissional. E os eventos sempre foram a renda residual, né, que eu continuei fazendo e continuei desenvolvendo. E eu sempre pensava na cabeça, cara, eu quero empreender. Mas você já tinha noção que o empreender seu era nessa área de... Zero. É mesmo? Então, o meu setor... Os eventos eram plano B mesmo, plano vamos falar B, assim. Total. O que acontece? Na época, eu ganhava um dinheiro considerável, assim, sem mentir aqui. E era algo que, me fez ter um carro legal, né? Me fez poder frequentar lugares legais e tudo. Então, eu não queria abrir mão disso. Eu não queria abaixar, talvez, esse meu padrão de vida. Para arriscar, né? Para arriscar, assim. Então, eu mantive aquilo ali. Mas eu sabia que em paralelo eu estava. E o fato de você produzir evento assim, tem um certo preconceito, né, inicial. Esse cara faz evento, né? Esse cara deve fazer nada da vida. O que você faz da vida? Não, ele não faz nada da vida. Você faz evento? Não, mas e de trabalho? E de trabalho? Você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Então eu comecei a ter várias ideias. E foi aí que foi uma das primeiras lições da minha vida. Cara, ideias valem centavos. Entendeu? Você pode ter a ideia mais legal do mundo. Se você não executar, ela não valeu de nada. Isso na internet hoje é muito claro, né? Você vê um monte de gente assim, nossa, eu tenho uma ideia mirabolante e não sei o quê. Tá rodando? Não, então não vale nada. Então eu comecei a entender o seguinte, falei, caramba, eu sou um executor. Cara, eu pego um projeto, eu faço um evento e eu faço ele acontecer. Eu coloco data, eu planejo, eu desenvolvo e eu executo. E eu entrego. Cara, eu sou um executor, né? Então, eu comecei a potencializar meu DNA dessa forma. Então, quando eu tinha as ideias e eu não executava essas ideias, eu vi que não estava indo de nada, né? Então, quando essa chave virou para mim, eu falei assim, caramba, eu tenho um negócio que eu já tenho anos que eu faço ele, que é um mercado extremamente informal, que basicamente... meu foco não é esse, né? Meu foco não é esse, que tem um potencial gigante de faturamento, enfim, de margem. Cara, eu tenho um negócio pronto aqui, meu MVP tá pronto, tem anos que eu tô trabalhando nesse MVP, ele funciona. O que eu tenho que fazer agora é dar total dedicação a isso, né? E foi aí que eu fiz essa virada de chave. E você tava na faculdade ainda? Cara, eu tava para formar. Já no final. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar na Ambev, que era uma vontade grande que eu tinha, porque como eu já estava no evento, era uma empresa que
patrocinava muitos eventos também, e eu queria ter isso no currículo, experiência, né? E ter no currículo também. Só que aí eu tive um convite para abrir um bar em BH. O que será que ele aceitou, Guto? Vamos pensar aqui, vamos tentar ver aqui. Eu tinha um cargo para ir trabalhar na Ambev e eu tinha a oportunidade de ser sócio de um bar. E eu já estava na cabeça, e eu já fazia os eventos, já estava com essa chave meio que virada na minha cabeça. Eu falei, caramba, eu sou muito novo. A minha chance de arriscar é agora. Eu não tenho filho, eu não sustento, teoricamente, uma casa. Cara, vou abrir esse bar, né? Cara, e foi uma escola para mim. Foi literalmente uma escola, porque eu consegui colocar em prática, porque tem uma diferença grande entre empreender e gerir, né? Normalmente o cara que empreende, ele precisa de um cara, se ele não tem um bom skill de gestão, ele precisa de um cara que vai estar desenvolvendo para ele os 3 P's, né? Que é pessoas, processos e planejamento. Perfeito. Né? Então, foi aí que eu comecei a falar, pô, então agora eu vou ser um gestor mesmo, né? Então, eu vou aprender sobre isso. E apanhei muito. Não foi pouco, não. Foi muito mesmo. Errei muito. E erro até hoje. E ainda bem que eu erro, né? Porque a curva de aprendizado, para você acertar, ela vai crescendo consideravelmente, né? Então, foi aí que foi a minha virada de chave. E a partir disso, os eventos e o entretenimento em si, né? Porque o bar também faz parte disso. Com o bar você entrou de vez na cena. Eu entrei literalmente. Então, cara, aí você cria-se uma rotina de trabalho, né? Focado 100% no Deixou negócio. de ser o plano B. Deixou de ser um plano B e virou totalmente meu plano A, né? Legal. E foi aí que minha história começou. Pra quem não sabe, um bar super conhecido aqui em BH, né? Nosso Botequim. Negócio bom. Posso que já foi lá tomar uma. Lógico. Cara, o nosso botequim ele foi um case, porque foi logo quando teve a transição do Instagram, porque você tinha ali o Orkut, o Facebook, e começou a vir o Instagram, que hoje eu acredito que seja uma das principais plataformas, né, para tudo, e que ajudou a potencializar muita gente. E o nosso botequim era o único bar da cidade que tinha uma rede social. Então, esses dias para trás eu até entrei, ele não existe mais, enfim. Ele tinha 10 mil seguidores. Cara, 10 mil seguidores naquela época era muita coisa. Cara, era muita coisa. Tá e hoje em dia é muita coisa, imagina no início. Na época, no início. Então, e pegava um target de público em torno aí de 18 a 22 anos, né? Que era o público mais universitário, que agora provavelmente deve ter chegando nos seus 30 anos. Então fez parte mesmo, né? Então, pra você ter noção, nas premiações que tinham, a gente sempre ficava entre os 3 melhores bares. Por quê? A gente nunca ganhou, né? mas a gente sempre estava ali entre os 3 melhores, porque você tinha os bares mais tradicionais, mais requintados e tudo, e vinha a gente. E a votação nossa, primeiro era, porque o cara sempre via a gente muito cheio, a gente ficava muito cheio, era coisa de gente ficar na rua lá para entrar. A gente chegou até a fazer uma boate dentro do bar, de tanta gente que dava lá. A gente até retroalimentava os outros negócios. Não entrava ali, vai pro lado. Isso, outros estabelecimentos, e foi aí que a gente começou até a comprar e abrir os outros negócios, né, para serem nossos, né, em vez de dar dinheiro pro outro, né. Mas enfim, e foi aí que realmente foi a minha escola mesmo, né, e que me introduziu direto aonde que eu estou hoje, assim, né, que é nesse mercado, que é um mercado que movimenta bilhões na economia, que tem uma barreira de entrada fácil, entre aspas, mas muitos desistem bem no início, porque é lindo falar, né? Que você faz um evento, que você faz uma festa, mas você esquece da responsabilidade. Vai fazer, outra história. E é muito intenso, é um trabalho, assim, muito intenso. Eu falo para vocês que eu já fiz de tudo. Eu já fui de hostess, a carregador, a produtor artístico, eu já fiz de tudo no evento, já passei por todas as áreas. Então, eu entendo bem, assim, do que eu tô te falando, né? E hoje, para você sustentar eventos do porte que a gente faz hoje, cara, pessoas qualificadas para assumir ali é primordial para um sucesso ali, né? Então, a minha visão hoje é uma visão muito mais macro, né, do negócio, apesar de eu estar sempre olhando os detalhes, porque é os detalhes que fazem a diferença, mas eu acho que foi isso que foi a virada de chave pro meu negócio. E você consegue ter essa visão macro porque você já teve na visão micro de cada, né? Senão não encaixa as peças. Total. E isso é uma coisa que eu vejo até em outros segmentos, assim. As pessoas, elas têm
medo, talvez, de se colocar em uma posição que faz parte do business. Então, cara, eu vou ser sempre um vendedor de ingresso. Perfeito. Eu vou ser sempre um produtor de eventos. Não importa qual o tamanho da empresa, quanto que eu faturo e qual a posição que eu ocupo nela. Eu vou ser sempre o vendedor, sacou? Então, qualquer pessoa que me manda mensagem no meu celular pedindo ingresso, eu vou vender. Eu não vou direcionar para outra, eu não vou fazer. Claro. Não, velho. É o meu business. Então, eu nunca vou tirar esse casaco, sacou? Perfeito. Pô, e assim, cara, é até muito importante você falar essa questão. A gente vai até chegar nessa parte da burocracia. Burocracia não, da importância dos bastidores ali de um grande evento, né? Mas tentando voltar ali, migrando das dimensões dos seus eventos, né? Então vamos chegar no carnaval agora, né? Que para muita gente para quem não sabe, é um dos responsáveis pelo Carnaval do Mirante, né, Guto? Que super famoso. Já tinha umas 10 vezes para isso, a esposa não deixou. Mas enfim, é um carnaval que o Carlos pode até falar com um pouco mais de propriedade pra gente. Cara, não sei quanto tempo que ele vem sendo, já está em evidência, mas BH, cara, nunca havia sido um celeiro de um carnaval. Eu falo por exemplo, que sou apaixonado por um carnaval, cara, ia chegando perto, a gente pensava pra onde que a gente ia. E hoje, cara, o carnaval de BH ele não é um quebra-galho, não. É um carnaval que disputa com os maiores do Brasil. Então, como é que foi essa transição transição não, você colocar essa cultura no mineiro de que, pô, o carnaval daqui é foda, é top demais. Como é que foi você iniciar esse projeto, né? E como é que é o processo de maturação dele? Porque, imagina, você começar algo do nada, teoricamente, de algo que, pelo que eu lembro de carnaval aqui, é banda mole, né? Sei lá quanto tempo. E colocar na filosofia do mineiro que, pô, pode ficar aqui com o negócio que a experiência vai ser foda. Cara, a história do Carnaval de Belo Horizonte é uma história muito bonita, assim. Pra quem acompanha, e o Marcelo falou bem, se você quisesse descansar no Carnaval, você ficava em Belo Horizonte. Exato. Não tinha nada. Mas antes... Teve alguns projetos, tinha alguns movimentos de carnaval, sim, aqui na cidade, mas isso foi se perdendo muito pelo fortalecimento dos carnavais do interior de Minas, né? E também Salvador, Rio, que eram praças muito... Olinda, que eram praças muito quistas, assim, né? Pelo público. Então, Belo Horizonte acabava ficando isolada. Hoje, o Carnaval do Mirante, e não só o Carnaval do Mirante, né, porque a gente tem uma plataforma de eventos de carnaval, então só no carnaval a gente executa quase 12 eventos no período de 5 dias. Isso, 5 dias. Então, o Carnaval do Mirante, ele foi sim um divisor de águas até para o meu negócio, tá? Mas eu falo com toda a convicção. O Carnaval do Mirante, a base dele é o carnaval de rua da cidade. E esse movimento de rua que transformou o carnaval em Belo Horizonte. A minha história com o carnaval, ela começa quando os carnavais do interior começaram a perder um pouco de força. Começou a ter um movimento em Belo Horizonte dos blocos, né? Maneira muito incipiente, mas começaram a ter um movimento. E eu tive a sorte de poder acompanhar esse nascimento, né? E como tudo nasce, principalmente vindo das ruas, grande parte não tinha estrutura. Então, quando eu chegava num bloco, cara, não tinha banheiro, né? Não tinha um bar para atender, o som não era de qualidade. Então, eu olhava aquilo ali e falei, caramba, tem um movimento acontecendo, esse movimento está crescendo, mas não entrega estrutura. Para você crescer, você precisa de estrutura mínima. Entendeu? Senão você traz um impacto gigante para a cidade. Nós estamos falando de rua. Blocos que podem passar perto de hospitais, em locais residenciais. Então eu comecei a ver esse movimento e falei, caramba, eu acho que a tendência do Carnaval de Belo Horizonte é começar a crescer. Muitas pessoas vão olhar para aquilo e vão querer participar disso, só que eles vão querer estrutura, serviço, atendimento. Então eu vou criar um projeto privado que eu vou cobrar ali um valor considerável, mas eu vou entregar um banheiro limpo, vou entregar um serviço, vou entregar estrutura, olha a visão, um som de qualidade, e eu vou cobrar, mas eu vou entregar uma experiência de rua para ele. Então a gente trouxe o bloco Sargento Pimenta, que era um bloco muito forte no Rio, e trouxemos para Belo Horizonte, fizemos um dia só, que foi um sábado. E nesse sábado, que era um evento que era a previsão era para 2.000 pessoas, a gente fez para quase 5.000. Então, mais do que
né, 2 vezes o número de pessoas esperado ali. Esperado. Você lembra que ano foi isso, cara? Cara, acho que foi 2013 ou 2014, se eu não me engano. Então, na hora que a gente viu e explodiu o evento de uma maneira assim... Acendeu a luzinha ali, ó. Foi, então existe um negócio... Tem demanda, né? Tem uma demanda grande, esse movimento está crescendo. E a partir disso, eu comecei a ter um olhar muito cuidadoso com o carnaval. Porque, como eu sempre olhei para ele e falei assim, o meu carnaval privado em Belo Horizonte, ele só vai existir por causa do carnaval de rua, né? Se não existir os blocos em BH, cara, não vai ter carnaval privado. Ninguém vai querer ficar aqui por causa de uma festa privada. As pessoas vão buscar outros projetos, outros produtos de entretenimento em outras cidades, né? O bloco aqui ele é muito legal em BH. E o governo, na verdade, a gestão anterior da gestão do Calil, não teve esse cuidado e esse alinhamento. Muito pelo contrário. Ele foi até um ponto de faísca para o movimento do bloco, movimentar a Praça da Estação e começar a levar as pessoas para a rua, né, e potencializar isso. E com a chegada da gestão do Calil, que para mim eu acho que foi o ponto chave, assim, eu tenho vários pontos para falar sobre, mas nesse quesito em si foi um acerto considerável. Ele colocou uma pessoa na Belotour, que é o Malab, que é um cara que tem um histórico fenomenal na cidade. Ele trouxe a Beyoncé para BH, trouxe o Elton John para BH. Então é um cara que está ali no mercado de eventos há anos, colocou ele nessa cadeira e ele olhou para a plataforma de carnaval e falou, pô, é isso aqui que vai potencializar o turismo da cidade. Teoricamente, BH é um turismo empresarial, né? Sim. Então, ele olhou muito para o carnaval e falou, não, eu vou potencializar isso, vou trazer recurso privado, porque eu não tenho recurso público, e vou potencializar. Então, ele começou a trazer estrutura. E o meu maior medo era esse, porque um ano anterior da entrada dele, cara, tava tendo muito roubo nos blocos, tava tendo muito lixo, as pessoas fazendo necessidade na rua, né? E isso estava trazendo um tumulto. Então, o movimento das pessoas que estavam ficando em BH contra já estava crescendo. Então, quando ele assume e traz estrutura, e ele faz um planejamento de longo prazo para o carnaval, querendo colocar o carnaval de Belo Horizonte entre os principais do país, cara, aí foi a virada de chave, porque os blocos foram crescendo, mais blocos foram se inscrevendo, foram trazendo mais estrutura, BH se tornou referência em questão de gestão, eles conseguiram criar um centro de acompanhamento durante o carnaval, que eles unificam todos os órgãos. Então, qualquer problema que tem, chega uma van com uma pessoa responsável de cada órgão. Então, não chega ali um policial e vai chamar alguém, não. Eles criaram uma inteligência, criaram uma organização, trouxeram estrutura, trouxeram recurso privado, que não precisa investir. Fora o que traz, né, o que gira a economia, mesmo, né, para isso. E o carnaval do Mirante entra por causa desse crescimento, porque quanto mais eu via a cidade crescendo, mais eu olhava assim, não, então eu vou investir. Porque o carnaval do bloco ele é de dia, o cara quer dar uma esticada, a gente teoricamente não tem atrações de peso e tudo mais, cara, eu vou investir nisso, né? Então foi aí que eu comecei a trazer alguns artistas e apresentar. E entrou o meu grande desafio, né? Porque a rota dos carnavais era uma. Belo Horizonte não estava nessa rota. Isso que eu ia te perguntar. Você trazer os caras pra cá, né? Você tem que ter um baita argumento ali, porque o risco é muito maior, Total. Né? Então, quando você chegava e apresentava isso pro artista, o artista meio que olhava meio torto assim, não entendia, no caso o empresário, né? Uhum. E ele queria estar tocando nos melhores eventos do país, né? Ele queria estar no Camarote de Salvador, ele queria estar em Olinda, ele queria estar no Rio, entendeu? E Belo Horizonte ele nem passava pela cabeça dele. Então a gente foi, e eu tenho muito orgulho de falar, porque eu acredito muito que eu fiz parte também desse crescimento, porque apesar da base ser os blocos de rua, né, do carnaval, quando você traz artistas de renome nacional, também você fortalece, né? Então você agrega muito valor. Com certeza. Então, hoje o que eu quero é que a pessoa curta o bloco e que vai um dia ou dois numa festa privada também, né? Então, a partir disso, que foi o meu maior desafio, aí tem um caso até interessante, que eu fui para Recife sentar com o Renan, que é o empresário do Safadão. Cara, tipo assim, era o primeiro contato que eu tinha com ele, esses caras não são tão acessíveis assim. Peguei um avião, consegui uma agenda, muita gente. Ele tem um dia na semana que ele recebe todos os contratantes do Brasil inteiro. Assim. Peguei um avião, sentei,
Eu fui o último a ser atendido, o último. O pessoal tomou café da manhã, o pessoal almoçou, o pessoal tomou café da tarde. Ele já tinha feito reunião com todo mundo. E você lá esperando. E eu era o último. Nossa. E eu tinha comprado a passagem indo de manhã para voltar à noite. Nossa. E eu só falei assim, meu Deus do céu, não vai me atender. Vou perder, vai perder. Quando eu sentei com ele e apresentei e mostrei tudo mais, cara, foi um papo de 10, 15 minutos. Literalmente, assim. Apresentei o projeto, ele falou pra mim assim, ó, tá bom, vou pensar. Falei, putz, velho. Nossa. Tem como você não dar a resposta agora, não, cara? Você não pode pensar em uns 30 segundos, fiquei aqui o dia inteiro e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí eu fui, forcei mais um pouquinho. Falei, velho, mas vai fazer sentido. Né, expliquei toda essa história que eu tô contando pra vocês, expliquei pra ele. Aí ele, pá, me mandou o valor. Eu, beleza, aceito. Na hora, assim, nem pensei. Não vi como é que eu vou pagar? Não sei ainda não. Não pensei em nada. Na hora que ele falou, eu falei, beleza, fechado. Peguei o avião, no avião. Isso eu porque ele não tinha espírito empreendedor, hein? No avião ele veio com a calculadora aberta. Você quer uma água? Não, agora não. Cara, e o Safadão na época, ele tava meio que despontando. Ele tava em todos os canais de televisão. Na época ele tava com um cabelão grande, que ele deu aquela virada assim, né? Eu acho que hoje o Gustavo Lima é um nome muito forte, mas o Safadão na época era muito forte. E trazer ele para BH, eu chancelava e fortalecia muito o meu projeto. Então, além de ser uma atração que poderia gerar bilheteria, ele também era como se fosse um garoto propaganda do projeto, entendeu? Então, a minha conta foi... Cara, se eu vou botar no papel mesmo, vai ser puxado pagar isso. Mas pensando no todo, pensando no longo prazo, e teoricamente nesse planejamento, né? Porque eu sempre olhei o Carnaval do Mirante como, cara, eu quero ser um camarote Salvador. Eu quero ser igual os eventos de Olinda. É o que eu olhava pro Carnaval do Mirante. Então eu falei, pô, então esse investimento para mim é primordial. E quando você traz um artista desse, você puxa os outros. Sim. Porque na hora que você vai apresentar, pô, eu trouxe... Cara, muito cara deve perguntar, mas quem vai estar lá, né? Quem vai estar lá, né? Tá do lado. Aí eles se ligam e aí é o trabalho, né? Então, foi isso, eu acho que tracionou e impulsionou muito o Carnaval do Mirante e posicionou a gente, eu acredito, hoje como o principal projeto pioneiro e o principal projeto privado da cidade no Carnaval. E você dá esse exemplo do Safadão aí é muito importante, né? Porque, igual você falou no início, muita gente, cara, ele não leva a sério essa questão do evento. Né, do evento do ponto de vista do cara que está fazendo o evento. Por quê? Olha pra você ver o que ele está falando. Ele tem um custo gigantesco, ele está com um risco gigantesco nas costas, né? Não é que não sabe como é que vai pagar, mas ele precisa dar lucro, ele precisa vender. Aí tem aqueles gente boa, né, que você não vê há uns 7 meses e fala, pô, tem uma cortesia lá? Tem um ingresso. Nessa hora todo mundo que é amigo aparece. Cara, né? Mas ele não entende que é igual o cara do bar, do restaurante, que ele tem que, né, vender para ter o lucro dele. Né? E como é que você lida com isso, cara? Porque é um negócio complicado, né? O dinheiro vem na frente no evento, né? Você tem que pôr para depois vir o caixa. Igual eu te falei, essa informalidade do nosso setor acaba... Isso foi nítido na pandemia, né? Tanto que a gente foi o primeiro a parar e o último a voltar. Sim. Agora que tem um movimento que é a ABRAP, que realmente conseguiu trazer alguns benefícios para o nosso setor, conseguiu unir um pouco. Para quem não sabe, o que é a ABRAP? Fala para a turma aí. A ABRAP é a Associação dos Produtores de Evento, tá? Então, agora que a gente começou a ter uma união maior, né, para buscar, depois de 2 anos de pandemia, né, muitas empresas quebraram, muitas pessoas passaram por diversas necessidades e a gente quase não teve ajuda nenhuma, né? Então, a ABRAP conseguiu movimentar muito e sobreviveu muitas empresas, né, para o retorno, né? Então... E acaba que as pessoas olham para o nosso setor assim como farra, festa. Né? Supérfluo demais. Supérfluo demais. Então, para ele fazer um pedido, tipo assim, cara, não vai fazer diferença nenhuma para você. Mas se ele é um médico, um dentista ou um dono de um comércio, ele não entende, por exemplo, me fala a consulta de graça, ou eu vou pegar aqui um X mercadoria aqui e não vou te pagar. Não vai pagar. Cara, é a mesma coisa. Aí vai muito da consciência mesmo. Então, eu particularmente, para minha rede de relacionamento, eu sempre deixei muito claro que estão sempre convidados, assim. São pessoas próximas, pessoas que estão comigo, são pessoas que me ajudam a impulsionar também algumas coisas. Então,
Para mim, eu sou bem tranquilo. O que incomoda são as pessoas que você não tem relacionamento, não te vê, ou o cara te conheceu uma vez e tudo mais. Então, tipo assim, isso incomoda um pouco, né? Existe um movimento, né, que as pessoas falam, pô, a Anitta levantou essa bandeira, outros artistas levantaram essa bandeira também. Eu, particularmente, velho, eu não gosto de ficar batendo nessa tecla e tudo mais, eu vou muito na consciência da pessoa, é o meu trabalho, é o que eu vendo, né? É o que eu vendo. Então, enfim, eu fico... Jogo de cintura que tem que ter, né? É mais jogo de cintura ali também. E eu acho que até pela postura que eu tenho também, isso cada vez foi diminuindo para mim. E a pandemia também acabou diminuindo bastante, assim. Porque o cara começou a ter uma consciência mais sábia, talvez, ali do que ele estava pedindo. E até você tocando nesse ponto da pandemia, como você bem falou, cara, e eu que gosto muito disso também, de eventos, enfim, a gente viu que foi o primeiro realmente que parou e o último, tá voltando agora, né, cara? É recente, é pouco tempo que começou a realmente voltar na normalidade. Como é que foi para a empresa, né, no modo geral, lidar com isso, tentar passar por essa provação, porque, assim, é o que muita gente não imagina. Aqui a gente tá falando que, pô, tô deixando de lado o evento ali, pô, pagando o artista que tá rico, que tá melhor. Cara, é muito mais macro, né? Porque ali quantas pessoas que dependem daquele evento, tanto o cara que tá vendendo alguma coisa lá dentro, enfim, o cara que cara que tá vendendo lá na entrada, na porta, o cachorro quente dele, enfim, bala, enfim. Como é que você teve esse jogo de cintura? Porque literalmente você teve que se reinventar, né, cara? Total, assim, mas eu fui privilegiado, assim, muito devido às tomadas de atitude que eu tive lá atrás, assim. Então, hoje o meu papel, eu vejo muito como um papel que olha para o meu negócio e faz um trabalho de planejamento para 4, 5, 6 anos, né? Tanto da parte de gestão quanto da parte estratégica. Então, a tomada de decisões que a gente teve anos antes, pensando aonde que a gente queria chegar, foi o que praticamente fez a empresa sobreviver, né? Então, eu sempre tive o pensamento que, cara, eu sou funcionário da minha empresa. Eu sou sócio, né? Eu tenho dividendos, mas eu sou funcionário. Eu tenho um cargo aqui a assumir. Só que quando você está muito focado dentro do negócio, você esquece um pouco da parte estratégica, de visão, né? Então, eu saí um pouco dessa parte de execução, trouxe pessoas extremamente capacitadas para assumir determinadas áreas na empresa, dei autonomia para elas realmente assumirem, criei um ambiente propício para que essas pessoas também vistam a camisa e trabalhem como um time, e comecei a ter esse olhar um pouco com planejamento mais de médio e longo prazo. E com isso, quando aconteceu a pandemia, a gente executou o Carnaval do Mirante, que na época era responsável por quase 40% do nosso faturamento, não só o Carnaval do Mirante, a plataforma. Então eu já tive um faturamento considerável na empresa que me ajudou a sobreviver no primeiro ano da pandemia, né? Então eu consegui pagar as minhas contas. No outro ano, que faltou a previsibilidade, porque a gente não sabia quando que a gente ia retornar, que aí realmente eu tive que trabalhar com o caixa da empresa. E Marcelo e Guto, eu não demiti ninguém. Assim, legal. Cara, eu não larguei a mão de ninguém, literalmente, porque seria muito mais fácil para mim eu fechar as casinhas, isso aí, botar o dinheiro na minha conta e ficar quieto, né? Cara, mas eu tinha uma responsabilidade junto com o meu time, que são pessoas que estão ali dedicando a hora, né, deles para o nosso negócio, que não é meu, mas é o nosso. Então eu não podia abandonar eles, não ia abandonar. Então eu queimei meu caixa mesmo para fortalecer. E a minha visão era, cara, essa pandemia vai acabar. E quando voltar, eu preciso que meu time esteja inteiro, intacto e eficiente. E mais vestido, né, com a camisa vestida ainda, isso, né, velho? Então, o que eu fiz na pandemia foi, cara, vamos melhorar os processos, vamos melhorar a gestão. Foi olhar para dentro do negócio e falar, cara, o que eu posso fazer para a minha empresa ser mais eficiente? Quais são o que eu faço hoje que acaba que o volume de projetos que eu executo, a gente executa quase 45 projetos só na Box, né, mais os projetos da Sherpa, mais os outros eventos. O que eu posso fazer para o meu negócio ser mais eficiente? Então a gente teve esse olhar. Então, aí você fala assim, cara, a pandemia você não trabalha. Não, eu trabalhei muito. Trabalhei até mais do que do que antes, né? Porque eu precisava melhorar, precisava olhar a minha empresa para dentro, né?
Então foi isso que eu fiz. Então não faltou trabalho, não faltou dedicação, não faltou energia, né? E nessa pandemia, assim, foi uma provação que eu tive pro meu negócio. Porque eu entendi, falei assim, caramba. Porque lá atrás eu falei assim, cara, será que eu tô seguindo o caminho certo? Será que, né, nas tomadas de decisão, sempre existe o trade-off, né? Pô, será que lá atrás eu não tinha que ter aceitado a proposta da Ambev? Para que eu fui assumir esse bar? Sacou? Para que eu tô aqui, véio, fazendo esse negócio? Então você tem ali e a pandemia vai trazendo isso. Então eu comecei a fazer um trabalho muito mental. Marcelo, velho, eu não tive problema nenhum psicológico com a pandemia. As pessoas ao meu redor, todas tendo várias dificuldades. Eu não tive nenhum, assim. Primeiro porque eu tenho uma pessoa que é minha esposa, que é uma fortaleza, assim, e ela continua mantendo o negócio dela, enfim, também com algumas dificuldades, mas ela falou, velho, pode ficar tranquilo, que nós estamos juntos aqui, não tem essa. Então isso também te dá uma tranquilidade muito grande. E eu olhei e falei assim, velho, quando isso acabar, eu vou voltar melhor, mais forte, mais eficiente e melhor. Vocês conseguiram gerar outras formas de receita, Carlos, ou não? Ficou sem entrar mesmo? Porque o negócio seu, acredito eu, a maioria é físico, né? Físico, isso. Vocês conseguiram levar alguma coisa, algum tipo de receita para o digital, alguma coisa nesse sentido? Pela Sherpa, que é nosso braço focado em live marketing, a gente conseguiu desenvolver vários projetos, inclusive projetos que foram premiados. A gente fez o lançamento da Heineken 00, um projeto muito legal. A gente fez um outdoor vivo no Rio de Janeiro, Heineken 00 sem álcool. Então o cunho da campanha era focado em você pode beber e dirigir. Então a gente criou um outdoor vivo, tinha um bar dentro desse outdoor, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então os carros passavam, você fazia o trial, né, que é a experimentação do produto para o cliente e para ele conhecer, né, a Heineken 00. Então foi um projeto premiado. A gente fez a transmissão da final da Champions League no Allianz Parque por drive-in. Então alguns projetos nós conseguimos executar. A box em si, que é mais focado em festa, show, a gente não conseguiu tracionar. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fez a fusão com a Sherpa lá no início, a gente desenhou um roadmap para a empresa. E na pandemia eu consegui realmente ter dedicação full time do meu time para a gestão. Né? Coisa que talvez eu não teria, porque como eu estou sempre em campo, trabalhando, sempre rodando os eventos, talvez eu não conseguiria ter essas melhorias que a gente colocou. Tem muito trabalho a ser feito. Gente, não existe empresa perfeita. A minha tem vários defeitos, sacou? O que eu estou ali todos os dias tentando melhorar um pouquinho. Cara, se a gente melhorar 1% hoje, melhorar 1% amanhã, claro. Imagina quanto a gente vai melhorar isso daqui a um tempo, né? Então, e o meu processo foi muito mais um processo de olhar, poxa, o que eu tô tendo um gasto considerável aqui que eu poderia ter mais eficiência, né? O que eu consigo otimizar de custo? Então, eu comecei a ter um olhar mais inteligente para o meu negócio. E você fala assim, velho, então você não conseguiu criar nada, desenvolver nada? Eu te falo, cara, eu tenho 3 fontes de faturamento. Eu tenho bilheteria, eu tenho venda de A e B, eu tenho patrocínio, que é se você tem alguma coisa com projetos culturais e tudo. E tem outra coisa que você ganha dinheiro também, que as pessoas às vezes não olham, que é o ralo. Que é o custo. Você enxugar. Enxugar, que é onde você aumenta a sua margem. Então, cara, o que eu poderia fazer para melhorar mais? Esse é na veia, né? Se você tira um custo desnecessário, é na veia. Então, isso que foi o trabalho que foi feito. E, além disso, foi olhar para o mercado. Então, por exemplo, a Leg, que é uma empresa de corrida, ela veio na pandemia, porque, teoricamente, ela foi afetada. A pessoa eram 2 sócios, um sócio saiu do negócio, o sócio que era o operador, o técnico, estava meio numa situação, cara, e agora o que eu faço? Então a minha empresa conseguiu trazer para ele uma base forte, né, para ele sustentar o negócio até executar, tanto que a gente já está executando alguns projetos já. Então a gente teve essas aquisições, o próprio Distrital também, que passou por uma situação muito difícil, muito complexa, porque era uma casa, não tinha como ele movimentar também. Então a gente também fez a movimentação de aquisição. A gente tem o CJ's, que é dentro do nosso braço gastronômico, que também a gente abriu na pandemia. Você que gosta de comer, Guto, CJ's é um hambúrguer cabuloso, viu, velho? Eu vou fingir que eu não entendi essa piada, tá? Então foram todos projetos do grupo, né, que a gente foi buscando, né, outros braços para a gente crescer também o negócio em si no todo. Mas para a box em si, dos projetos mesmo, acabou que a gente só foi executar
quase no finalzinho da pandemia, no final do ano passado, assim. Entendi. E o retorno, Marcelo, tá muito difícil mesmo. Eu ia te perguntar isso, já voltou 100%? Cara, já voltou. A gente entregou o carnaval em partes, né? Por causa de enfim, pela situação da pandemia ainda que não estava tão certa em janeiro e fevereiro. A gente executou o Breve, que foi um festival nosso para 50 mil pessoas. Então, e já estamos desenvolvendo. O grande problema nosso é que muitos fornecedores nossos quebraram. A volta agora, a demanda está altíssima, então você quase não consegue fornecedor para muita coisa. É mesmo? A inflação está impactando demais, então a gente está tendo um aumento de planilha de 50%, 60% do que tinha antes. A gente ainda não conseguiu converter o valor de bilheteria para o negócio, né? Então, porque tem a demanda e tem a oferta. Mesmo que você fale, eu preciso cobrar esse valor, a gente ainda não conseguiu colocar mesmo o valor que tem que ser cobrado, o valor ainda não tá reajustado. Você não está conseguindo repassar, né? Então a gente ainda está num processo muito difícil, muito complicado, mas é aquilo, velho. A gente gosta de desafio, gosta de solucionar dores. Cara, depois de 2 anos de pandemia, eu enfrento qualquer coisa. E aquela coisa também, né? Os 2 anos de pandemia não foi para todo mundo, né? Porque ele começou a fazer evento agora, cara. Depois nós vamos até falar sobre o Breve um pouquinho. Mas teve o que teve de evento clandestino, cara, que não existiu pandemia para muita gente. Não. Né? E para quem não sabe, né? Imagina, você finalizou um carnaval agora, na outra semana você já tá planejando o carnaval do outro ano e com investimento, né, cara? Então imagina você na pandemia, sem entrada de receita, né? E tendo que às vezes ali arriscar, acreditando no seu negócio, enquanto pessoas, cara, fazendo evento em debandada, né? Sem nenhum tipo de protocolo, às vezes queima o mercado, o meio, por pessoas que não têm esse tipo de consciência, né? Cara, os eventos clandestinos, eu fui um cara que fui extremamente contra, né? Levantei bandeira, fui pra rede social, xinguei, briguei, chamei as pessoas no privado para brigar. Muitos oportunistas, mas também teve gente que realmente precisava. Sim. Tá? Tanto fornecedores quanto produtores também. Então o cara precisava. Então é difícil, né? Você julgar um cara que precisa colocar comida na mesa. Total. Eu tô na minha bolha, eu tenho a minha consciência, eu tive minha gestão, né? Enfim, foi um momento difícil, mas eu também não tava faltando dinheiro, alimentação em casa. A gente não pode julgar nunca. Tava pagando. Então eu não faço esse julgamento. No início eu fiquei puto, porque eu achava um absurdo, mas depois eu comecei poxa, peraí. Eu não vou ficar julgando. Vamos tentar ver com o olho, com a visão do cara ali mesmo. Tipo assim, tá tendo gente indo, eu sou totalmente contra, sacou? Quem foi e quem fez, mas eu não vou julgar, sacou? Cada um tem sua opinião. Cada um tem não cabe a gente E isso pra gente foi muito ruim, assim, porque quando você tem um negócio que tá praticamente, você tá aqui e ele vai para zero, né? E outras pessoas vão começando a entregar porque elas estavam cobrando caro e entregando nada. E algumas vezes ela estava até cancelando na metade o evento. Então o cara pagava, só que não tinha lastro, não tinha nada. Sim. Só que agora, voltando, eu vejo que as pessoas, quando você lança um projeto, elas confiam na empresa que está executando. Né? Tem que ter um lastro ali, né? Então, mais do que nunca, eu faço esse trabalho de fortalecimento do meu negócio e na Box, como produtor em si, para ter uma referência, né? Então, as pessoas que fizeram isso passaram por uma diversas dificuldades que depois, agora no retorno, falam, não, então eu vou dar chance para essas empresas aqui que são sérias e tudo mais, que respeitaram e tudo. Sim. Então, para mim... Não, legal. E assim, até pra gente caminhar já pros finalmente aí, porque se deixar aqui, a gente fica aqui até mais umas 3 horinhas, né? Vocês vão servindo água, mas a gente serve cerveja. Pois o objetivo era esse, né? Só que, como tá cedo ainda... Eu acho que a gente podia começar a gravar 6 horas da tarde, que já emenda o happy hour. Você errou meu horário, velho, tá vendo? Né? Cara, mas aqui, até pra gente, né, finalizar esse bate-papo top aí, falando um pouco desses portes de evento ainda, a gente teve uma aprovação agora aí que foi o Breve Festival, né? Galera que tá acompanhando deve ter visto um evento que literalmente explodiu, né? Um evento para quase 50 mil pessoas,
sei lá, você vai poder falar um pouco melhor, quantos artistas, quantos palcos ali. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, que eu acho que a gente pode trazer muito para o nosso negócio, para o nosso negócio de vendas, né? Que eu acho que, na minha opinião, o evento nada mais é do que uma venda de um produto. Por quê? Sim. A gente está falando de um Breve Festival, que é um festival de música popular, né? Uhum. Se eu tiver enganado em alguma coisa, você me corrige. Onde a gente vive um momento onde o sertanejo universitário, o sertanejo é o que bomba, o que a galera compra. Como que você faz para atingir esse público? Uhum. Né? Você tem que estar... Não adianta você vender para... Né, nas mesmas mídias, né, que você vende outros eventos. Então, como que você busca esse público específico? E puxando um gancho aqui, cara, não sei se você concorda comigo, que o público de BH é um dos mais exigentes do Brasil. Uhum. A gente até brinca que se o cara dá certo, faz algum evento em BH... Né, dá certo, ele dá certo em qualquer lugar do Brasil. Não só evento, né? Como restaurante, qualquer coisa. Qualquer negócio. Mineiro é chato, velho. Mineiro é chato. Então, como que foi para vocês, né, ter o sucesso nesse festival, né, o processo de maturação ali? Porque para produzir esse evento, não sei quanto tempo que demorou aí, cara, você pode falar pra gente. Como é que foi atingir esse público exato ali, que é bem específico desse evento? Cara, dentro do meu negócio, a gente tem um portfólio que a gente pensou o seguinte, cara, eu comecei a olhar os meus concorrentes e eles tinham um tipo de produto que eles massificavam uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. E eu olhava assim e falei, cara, como que eu vou crescer? Como que eu vou atingir outras bolhas, né? Eu não quero fazer um evento para um público só. Então, a gente fez um trabalho de crescer o nosso portfólio, trabalhando targets de público diferente. Legal. Então, a gente tem um Love Wine, por exemplo, que é um festival de vinho, que ele atinge um pouco mais de família. O Carnaval do Mirante já é uma outra proposta. A festinha já pega outro público. A gente tem os projetos nossos que são proprietários, que a gente criou, e tem os projetos também que a gente executa. Então, você tem o Baile do Denis, que é um projeto nacional, você tem o Numanice, você tem o LOL DDP, você tem diversos outros projetos que a gente executa aqui em BH. E o Breve foi uma oportunidade, da mesma forma que foi o Carnaval, que a gente viu um movimento crescente dos festivais. Quando você tocou no caso do sertanejo, você pega hoje um artista sertanejo, ele tem um valor muito considerável, tá? Mas por quê? Porque ele gera público, ele gera faturamento. Então, por isso que ele cobra esse valor, sim, né? Sim. Então... E por isso que você paga, né? Porque ele entrega. E por isso que você paga, porque ele tem um retorno. Então, o Breve foi um movimento que a gente falou assim, poxa, alguns artistas, eles têm força, né? Mas como que a gente consegue potencializá-los? Trazendo eles dentro de um conjunto, né? Trazendo novas experiências. Então, da mesma forma que você escuta um arte, você vai para um teatro, você vai para um evento menor, imagina você criar uma atmosfera que você vai ver esse mesmo artista junto com outros. E os festivais, nos últimos anos, cresceram bastante, né? É lógico que a gente tem ali o Lollapalooza, o Rock in Rio, que são eventos mega, né? Gigantes. E não tinha ainda um projeto que trabalhava mais a música popular brasileira, a música indie, que também tem um público para isso. Então, dentro do nosso portfólio, falou, vamos criar um projeto focado nisso, né? E como a gente já tem um bom relacionamento com as marcas, a gente começava a ver uma movimentação das marcas de fazer investimento para esse público, né? Então, a partir disso, a gente criou o Breve. Então, o Breve foi a terceira edição do Breve. A gente fez a primeira edição em um dia para em torno de 8 mil pessoas. Na segunda edição, a gente fez 2 dias, na média também de 8, 9 mil pessoas. E a gente já foi para uma terceira edição para quase 55 mil pessoas, né? Sensacional. Público, né? Então, cara, são 49 atrações. Foram, né? 49 atrações, 4 palcos, quase 6 mil pessoas trabalhando, direta e indiretamente. A gente praticamente usou o complexo do Mineirão inteiro, a gente usou gramado, usou esplanada, usou estacionamento. Você vê quantas famílias são impactadas aí, né? 6 mil agora, pessoas. 6 mil. Não sei se é importante o evento, né? O tanto que você vê uma economia circular, né? Então, isso é um evento só. E um dado muito legal que a gente acabou de... A gente investe muito em dados, assim, até para tomar de decisão. Cara, 54% do público do Breve veio de fora da região metropolitana. Então, o que a gente conseguiu movimentar, não só para o Breve, mas gente que... Aeroporto, hotel, transporte, restaurante, transporte. Então, além das quase 6 mil pessoas que trabalham diretamente para o evento, a gente trouxe um valor considerável para a cidade, né? Então, o tanto que é importante você ter um investimento em cultura e em evento. Cara, a gente teve muito desafio, porque essa volta de pandemia, a gente
fornecedores não conseguem entregar, né? A demanda está muito alta. Foi um planejamento assim, de 2 anos. Eu tive uma defasagem de preço, porque eu fiz um planejamento para um evento em 2020. Com a inflação, 2 anos depois. Né, gigante para 2022. Eu não ia abrir mão de realizar o projeto. Ele foi crescendo. A gente foi um dos primeiros festivais, né, a serem executados no país. Então, a gente teve um nível... Até a audiência, né, foi muito grande. A gente conseguiu televisionar ele pela TNT, né, que foi um marco assim, para a gente gigantesco. A gente tem um contrato com eles até para edições futuras. Então, potencializou muito o projeto. Então... O Breve hoje, da mesma forma que o Carnaval do Mirante ele foi um divisor de águas para a gente lá atrás, o Breve se tornou hoje para a gente um divisor de águas também da empresa. Eu acredito que a gente aprendeu muito, a nossa curva de aprendizado foi considerável para entregar, foi o maior evento que a gente entregou como empresa. E para o ano que vem, a gente vai vir muito mais forte, muito mais eficiente, muito mais capacitado, porque a gente aprendeu muito com a realização desse projeto, que realmente entrou num marco assim, da cidade e talvez até do país, assim, como um dos principais projetos e festivais do Brasil. Com certeza. Ficou bem legal. O que eu acho que a gente pode tirar aqui pro pessoal que está assistindo também é o seguinte: apesar de você estar falando muita coisa da empresa, né, que é uma visão mais macro sua, Carlos, mas eu vi muitos pontos que, assim, às vezes uma pessoa, um autônomo, pode levar para a vida dele. Você comentando isso, eu tô assim, olha a importância da diversificação, né? Uhum. Se você foca ali só no sertanejo ou só num tipo de evento específico, você não consegue diversificar. Você deixa de atender outros públicos, né? Exato. Então, assim... Cara, e o seu cliente, ele passa também por transições. Seu cliente, ele envelhece. Exato. Seu cliente começa a namorar. Enfim. Aí tem a renovação. E tem a renovação também, né? Então, o ideal para você ganhar amplitude, né? Você tem que, não dá para você investir todos os ovos num cesto só. Você tem que criar novos projetos, desenvolver novos. E o que você traz? Você traz mais eficiência, né? Você consegue abraçar marcas, porque cada marca tem um direcionamento também. Então, hoje a gente faz um trabalho legal de patrocínios, de parcerias. Então, cada projeto, você consegue agregar valor de diferentes formas, assim. Então, muito por isso que faz muito sentido dentro do meu negócio você ter essa diversificação, sabe? Perfeito. Show de bola. E você vê que é a lei da oferta e da demanda ali. Porque ele falou que ano que vem eles vão vir forte, querendo entregar muito evento. Eu tô querendo ir em muito evento. Olha, então, só. Todo mundo feliz, velho. Não é? Será que se depender de você, vai faltar evento, Marcelo? Tá doido. Esse é festeiro, não? Esse é cliente nosso lá. Não é? Assíduo. Galera, então é isso aí. Ó, infelizmente aqui nós vamos ter que encerrar, né, Guto? Porque senão a gente fica aqui até... o dia inteiro. Queria agradecer demais o Carlos aí pela disponibilidade dele, pelo tempo dele. O próximo nós vamos marcar 6 horas da tarde, viu, Carlos? Pra tomar uma, né? Nós vamos trocar água pela cerveja. Isso aí, galera. Acho que é uma boa. Então, Carlos, obrigado demais, cara. Foi bacana demais conhecer um pouco da sua história. Eu que agradeço. Desejo muito sucesso para vocês. Espero ter contribuído um pouco a minha história. Eu sou um cara que eu gosto muito da economia real, assim, sabe? Das pessoas de verdade. Porque a gente vê muito coach de Instagram, esses caras que vendem algo que nunca carregou a pastinha ali, né? Que não é verdade, velho. E o que acontece, velho, são as pessoas que estão ali no dia a dia, sacou, velho? Então... Enfim, eu não sou um especialista, um consultor e tudo mais, mas eu tenho uma verdade, eu tenho uma história que às vezes você pode... a pessoa pode olhar e falar, pô, caramba, eu tô nessa fase aqui e tal, mas eu consigo... Né, porque é de verdade. Eu sou um cara simples, tranquilo, e eu consegui desenvolver projetos interessantes, né? Então, acho que o foco é esse. Eu acho que é por todas essas características que você falou que você tá onde você tá hoje e o tamanho que tá, né? Isso é... Cara, muito sucesso pra vocês. Espero ter contribuído pra caramba Foi show. Pro negócio aí. Foi gostei legal pra caralho também. Que bom, ficamos felizes. Agora dá o seu recado aí, que você gosta. Não, segue lá na... tem que fazer um merchan no final. Vai lá, fala aí. Mas não, brincadeiras à parte, queria dar os parabéns, viu, Carlos? Eu te conheci um pouco mais distante. Uhum. Cara, muito, muito insight aqui hoje. Eu acho que quem ouvir mesmo... querendo aprender, vai tirar muita coisa dessa conversa. Achei muito produtivo. Obrigado mesmo, de coração. O próximo, 6 horas da tarde, com a cerveja. E o top, Guto, só para finalizar o que você tá falando aqui, ele falando isso, que quando a gente vê o espetáculo pronto, né?
que no caso dele é o evento, é o carnaval, é o festival, a gente tem que entender o tanto de dificuldade, né? De perrengue que tem por trás. Exato. E isso, cara, não é só no evento, né? Eu acho que em qualquer trabalho, qualquer função que a gente venha desempenhar hoje, se não tiver dificuldade, cara, né? Não tem porquê a gente chegar no sucesso. Então, Imagina isso se tivesse aceitado a eu acho proposta da Ambev, né? A mensagem que fica é porque toda vez que aparece uma dificuldade na nossa vida, a gente sempre quer, pô, por que isso aconteceu comigo? Cara, de novo outro problema. Cara, aprenda a gostar do desafio. Sim. Aprenda a gostar de resolver problema. Hoje eu sou um resolvedor de problema. E eu sou feliz por isso, entendeu? Eu sou um especialista nisso. Cara, pode bater no meu peito que eu vou resolver tudo. Então, quando você muda esse seu mindset, você aplica ele pra tudo, entendeu? Sim, cara, a única coisa que não tem solução pra vida, infelizmente, é a morte. É a morte. O resto, tudo tem solução. Perfeito. Entendeu? Então, acho que a mensagem que tem que ficar para as pessoas é justamente essa. Cara, encarem os problemas como desafio para ser enfrentados. Isso vai te fortalecer muito, né? Se Então, tudo der errado, você aprendeu pelo menos, né? cara, É isso. aprendeu. É isso. Show de bola. É isso. Guto, como é que você tá lá no Instagram pra turma achar Boa, você vamos lá. Quem interessar, Guto Moisés com Z. Obrigado pela participação de todos. Obrigado mais uma vez, Carlos. Obrigado a você. Qual que é o seu Instagram, Carlos, pra galera seguir lá? Carlos MMR. Agora vai todo mundo pedir convite, tá vendo? Pode pedir convite lá pra ele, galera. Isso aí, obrigado. Tamo junto. Valeu.